Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, tudo tranquilo com vocês. Na última aula a gente fechou a parte de sistema nervoso e sistema sensorial e na aula de hoje a gente vai continuar o nosso assunto e vamos falar um pouco sobre o sistema, sobre o processo de locomoção do nosso corpo, como nosso corpo se movimenta, como é que funciona o sistema locomotor. E aí a gente vai falar de dois sisteminhas, né, que é o sistema ósseo, três na verdade, né? Mas um tá mais um desses vamos lá. Os dois que estão mais ligados à locomoção são dois, o sistema ósseo e o sistema muscular. Mas entre esses dois existe um sistema, ou como podemos dizer, o tecido cartilaginoso, né, por assim dizer, as cartilagens, né, que vão auxiliar nesse processo aí, protegendo os ossos e os movimentos, protegendo os ossos para que eles não se desgastem, né? A gente vai ter essas cartilagens, mas mais ligado mesmo assim a esse processo de movimentação a gente vai ter esses dois, né? O sistema ósseo e o sistema muscular. Algumas características importantes que diferem, por exemplo, os seres humanos de outros animais, e a mais relevante delas é a capacidade de raciocínio complexo, né? Que a gente conseguiu já ver a gente viu nas últimas aulas quando a gente falou lá do sistema, quando estava falando do sistema nervoso, né? É, Agora, mesmo a gente com essa capacidade de raciocínio bastante complexo, principalmente a gente comparando com outros animais, sem as peculiaridades que a gente tem de nossa estrutura óssea, da estrutura óssea do nosso corpo, e também da estrutura muscular associada a esses ossos, muitas coisas que a gente imaginaria e desejaria não se tornariam realidade, ou seja, não se concretizariam se a gente não tivesse essa interação do sistema ósseo com o sistema muscular para que a gente pudesse e para que a gente possa desempenhar uma série de tarefas diferentes no nosso dia a dia. Então a nossa postura ereta, por exemplo, ser humano, se a gente ficar, sermos bípedes, né? Ficarmos a maior parte do tempo conseguimos ficar em pé sobre dois membros e com a coluna ereta, né? Ou seja, essa posição da gente possibilitou uma grande conquista para nós quanto espécie, né? Essa possibilidade da gente ter uma observação melhor do ambiente que nos cerca nessa posição, né? Além disso, essa postura ereta ela nos possibilitou, né, deu uma maior mobilidade, já que ela libera os nossos braços, né, assim, quando fosse quadrúpedes, dois membros superiores, que são os braços, não precisam estar apoiados no chão, eles ficam livres para a gente poder fazer outras tarefas no dia a dia. Ou seja, então a gente ganhou essa mobilidade e liberdade para as mãos, né, o que nos possibilitou, entre várias tarefas, atividades importantes, né, projetar objetos, construir objetos, né? Nossos polegares opositores, polegares opostos, né? Nos possibilitam fazer atividades minuciosas com as mãos, conseguir manipular pequenos objetos e por aí vai. Entre uma série de atividades, né? Como projetar casas e construir casas, prédios, construir máquinas e por aí vai, né? Então, até coisas simples que a gente nem imagina, né? Como cozinhar, por exemplo, cozinhar alimentos, escrever, digitar, tirar fotos, plantar alimentos, né? Plantar árvores e por aí vai. Uma série de atividades que são importantes e são positivas para nós enquanto espécie, grande conquista, né? Ou seja, o que eu quero dizer, né, é que não é só nossa capacidade intelectual, né, se comparar com outros seres vivos, né, que é fundamental, né? Essa capacidade intelectual também não seria nada se a gente não tivesse, por exemplo, um sistema esquelético como a gente tem, né? Por mais que existam outros organismos que consigam ficar em pé sobre dois membros, por exemplo, mas eles não conseguem passar muito tempo nessa postura, né? Eles precisam ou de certo apoio dos membros superiores, ou conseguem, mas a maior parte do tempo eles não ficam em pé sobre dois membros.
e que tem também os membros superiores com essa capacidade, essa liberdade, né? Um pinguim fica boa parte do tempo em pé sobre os membros, mas as asinhas dele, por exemplo, não conseguem fazer o que nossas mãos fazem, por exemplo, né? Então, a locomoção no nosso corpo, os movimentos, né? Seja de deslocamento de um lugar para o outro, seja os movimentos de parte do nosso corpo, ele depende de uma ação conjunta e integrada entre os ossos e os músculos. Então a nossa movimentação, os nossos movimentos, eles só ocorrem porque existe essa integração, ou seja, essa ação conjunta de membros, entre membros, né? Entre os membros, né, e outras partes do nosso corpo, mas essa associação entre os músculos e o esqueleto, né, e os ossos. Ou seja, o esqueleto é o conjunto de ossos, né? Então a gente consegue mexer nossa mão porque a gente tem uma integração entre os músculos, né, os músculos que vêm aqui do braço, né, os músculos que estão na mão, com as ligações com os ossos, né, que formam a nossa mão, e os tendões também, por aí vai, né, mas se não tivesse os músculos e os ossos, a gente não conseguiria fazer essa série de movimentos, né? Então essa interligação, essa interconexão, essa integração entre músculos e ossos é que possibilitam que a gente consiga realizar uma série de movimentos, tá? Então essa mesma integração que é necessária, né, para tocar, por exemplo, para teclar no celular aí, né, para dançar, para fazer algum exercício físico, jogar futebol, nadar, ou uma atividade mais ou qualquer outra atividade mais minuciosa que seja, ela só é possível porque, né, por mais que a gente tenha essa integração entre músculos e ossos, mas a gente só consegue fazer isso com o comando do sistema nervoso, ou seja, com os sinais, os impulsos nervosos enviados pelo nosso sistema nervoso para que essas atividades aconteçam, né? Sejam aquelas atividades que a gente comanda, né? A movimentação do corpo, por exemplo, sejam outras, né? Então o nosso corpo, por mais que a gente esteja estudando as coisinhas em separados, mas é tudo muito integrado, né? Então, se eu estou aqui falando para vocês que a locomoção ela é possível graças a uma integração entre o esqueleto e os músculos, mais diretamente essa ação, mas essa ação só acontece se o sistema nervoso determinar que isso aconteça, se ele mandar os impulsos corretos para que essas atividades aconteçam. Então seria basicamente isso. Então o nosso esqueleto humano, né, ou seja, o esqueleto do nosso corpo, ele é formado por ossos, né, cartilagens e ligamentos, e tem várias funções. Essas cartilagens que eu falei para vocês, a gente vai falar mais para frente, e os ligamentos são esses tendões que conectam um músculo ao outro ou um músculo aos ossos, né? Mas o esqueleto humano, quais são as funções que o esqueleto humano ele possui? O esqueleto humano ele tem a função de fazer a sustentação do nosso corpo, ou seja, sustenta o nosso corpo. O nosso esqueleto ele serve para proteger as partes mais delicadas do nosso corpo e os órgãos vitais. Ou seja, a gente, além de sustentar o nosso corpo, o esqueleto ele também protege, né, partes muito delicadas. Então, geralmente, órgãos muito delicados do nosso corpo, geralmente eles estão protegidos pelo esqueleto. O nosso esqueleto ele tem a função de servir como apoio, alavanca e sustentação dos músculos, ou seja, o esqueleto ele serve para apoiar os músculos, ele serve de alavanca para os músculos de forma integrada conseguirem realizar os movimentos, ele serve, o esqueleto ele sustenta nossos músculos, e essas atividades, esse apoio, essa alavanca e essa sustentação dos músculos é o que possibilita os nossos movimentos, a execução dos movimentos, ou seja, que os movimentos aconteçam. Além disso, o esqueleto humano ele é responsável pela produção de células do sangue nas extremidades dos ossos longos, que são os ossos que a gente vai ver na próxima aula, os tipos de ossos, certo? Mas aí tem alguns ossos que
alguns ossos que a gente chama de ossos longos. Nas extremidades desses ossos longos, a gente tem uma estruturazinha lá que a gente chama da medula óssea vermelha. Tem a medula óssea vermelha e tem a medula óssea amarela, né? A medula óssea vermelha dos ossos longos vão ser responsáveis pela produção das células do sangue, né? Como as hemácias, por exemplo. E também vão servir para são reservas de sais de cálcio também. Então veja que os ossos, além de servir para sustentar nosso corpo, de servir para proteger nosso corpo, de servir como apoio à alavanca e sustentação dos músculos para a movimentação, ele também é importante na produção de células do sangue. O nosso esqueleto, o esqueleto da pessoa adulta, né, tem 206 ossos, certo? Para fim de estudos, podemos dividir o esqueleto em cabeça, tronco e membros, né? Então, o esqueleto humano ele vai ter de um adulto 206 ossos, desde os ossinhos que a gente já estudou lá da audição, né? Os 3 ossículos lá do ouvido, né? Que são os menores ossinhos, né? A bigorna, estribo e o martelo, né? Martelo, bigorna e estribo. A gente, fora esses 3 ossinhos, nós tem mais de 203 ossos no adulto, né? E a gente vai dividir aqui para estudar, né? A cabeça, o tronco e os membros, certo? Professor, a gente vai precisar saber os 206 ossos do corpo. Não, a gente não vai precisar saber os 206 ossos do corpo. Mas alguns a gente vai ter que aprender, certo? É importante a gente saber. Então a gente vai estudar. Vamos começar falando sobre os ossos da cabeça. Os ossos da cabeça eles servem para proteger o encéfalo, né? Que é essa parte do sistema nervoso central que fica aqui na cabeça, né? Então os ossos da cabeça eles têm essa função de proteger o encéfalo e a maioria das partes internas dos órgãos dos sentidos, né? As partes internas do ouvido interno, tudo fica dentrozinho aí, por exemplo, protegido. A partezinha a língua está aqui dentro da boca, né? Os receptores nasais, né? Os receptores olfativos estão aqui dentro, né? A parte interna dos olhos. Para facilitar o estudo, né, desses ossos, eles são divididos em 2 partes, né? Tem os ossos do crânio, crânio e face, né? Os da face são esses ossos que estão aqui na frente do nosso rosto. Mas vamos ver aqui esses ossos. Então aqui a gente tem uma visãozinha de lado, né? Dos ossos aqui da nossa cabeça, né? Nosso crânio. Então a gente aqui tem um osso da mandíbula, que esse é o maior osso que a gente tem aqui. Ele vem daqui, ele se prende aqui nessa parte aqui, no osso temporal, né? Junto aqui do osso temporal e do osso zigomático, né? O arco zigomático. Então a gente tem a mandíbula, que é esse osso aqui. Ele é o único osso móvel do nosso crânio, na nossa cabeça. Ou seja, ele consegue, é o único osso que se movimenta para abrir, para mastigar, para a gente falar. Também vocês podem encontrar também chamando de maxila inferior. Não está errado, né? Pode chamar de mandíbula ou maxila inferior. A maxila é esse osso aqui da parte de cima, nossos dentes superiores estão presos. Essa parte aqui, a maxila, ela sobe, veja aí ela azulzinha, claro, ela sobe até aqui, essa parte toda aqui. Aí quando vocês encontram chamando a mandíbula de maxila inferior, a de cima é a maxila superior, certo? Ou você pode ter mandíbula e maxila. Então a maxila é toda essa parte aqui que estão nossos dentes superiores, e ela sobe aqui até essa região aqui do nosso olho. A gente tem o osso zigomático, ou arco zigomático, que é esse ossinho aqui que forma que a gente chama da maçã do rosto, né? Aqui, que dá essa forma aqui na bochecha. Esse aqui o osso zigomático, tá? Vocês estão vendo aí? Aqui o osso zigomático, é esse osso aqui, que ele pega essa parte aqui que forma aqui a maçã do rosto, sobe aqui um pouquinho na lateral, vem aqui para trás, né? O osso zigomático, a gente tem a mandíbula, a maxila, o osso zigomático, que está aqui, certo? O osso nasal, que é aqui onde a gente encosta aqui, quem usa óculos, encosta aqui o óculos, né? Essa parte aqui é o osso nasal. O osso nasal ele não é o nariz todo. Essa parte aqui da frente do nosso nariz é cartilagem, certo? O osso nasal é só essa partezinha aqui, aí. De cima aqui onde a gente encosta aqui o óculos, geralmente, os óculos, né? Tem o osso nasal, aqui nessa parte. Na parte interna do olho, vocês podem ver ali, na parte interna do olho a gente tem
o osso lacrimal, ele fica dentro do... O osso lacrimal ele fica na parte interna, ou seja, você só consegue ver o osso lacrimal se você arrancar seu olho. Ele está por dentro, o osso lacrimal. Então esses ossos aqui formam aqui a parte da frente do nosso rosto, que é a face, né? Aqui na parte de cima, a gente tem o osso frontal, que é esse aqui da testa da gente, o osso frontal, certo? A gente tem os ossos parentais, ou parental aqui em cima, que são dois, um de cada lado, certo? Esse verdão aqui que cobre essa parte de cima aqui da nossa cabeça. Lembra lá dos lóbulos cerebrais, né? Lóbulo frontal, parental, occipital, é o osso aqui que fica aqui nessa parte aqui da nossa nuca, certo? O osso temporal é aqui do lado, fica aqui nas têmporas, lóbulo temporal, aqui lá dos ouvidos, né? O osso temporal ele se liga ao osso zigomático. E aqui do ladozinho aqui, por trás, a gente tem o osso esfenóide. Aí tem aqui escrito asa maior. Por quê? Porque o osso esfenóide ele entra para a parte interna do crânio. Aí lá dentro ele vai ter asa menor e por aí vai, né? Então esses são os ossos que formam o nosso crânio, certo? O único móvel é o osso da mandíbula. E os dentes também são formados por ossos, né? Então esses são os ossinhos do nosso crânio, certo? A pessoa tem que lembrar de todos. O osso esfenóide eu não vou cobrar de vocês não, nem o lacrimal, mas os outros podem se lembrar. A outra parte que a gente tem é nosso tronco, né? No nosso tronco ele é formado por duas partes, né? A coluna vertebral e a caixa torácica. A caixa torácica que é essa aqui do peito, que vem até as costas, né? E a coluna vertebral. A coluna vertebral ela é formada por 33 vértebras, certo? Que são esses ossinhos que formam aqui nossa coluna. As vértebras eles são ossos pequenos, né? Que tem um orifício no meio, e é nesse orifício no meio que passa a nossa medula espinhal. Então esses ossos as vértebras elas servem para essa nossa posição, né? E protegem também a medula espinhal. Eles estão dispostos e distribuídos de forma alinhada, né? Uns sobre os outros, e entre cada vértebra a gente tem um disco cartilaginoso, né? O disco intervertebral, que serve para que as vértebras elas não encostem umas nas outras e acabem se desgastando. Então a gente tem um discozinho de cartilagem entre cada uma dessas vértebras para a gente não ter o desgaste dela, né? A coluna vertebral a gente separa ela nessas 5 partezinhas, na região cervical, que é essa parte aqui da nossa cabeça, aqui próximo o nosso pescoço, né? Ele liga a cabeça até essa parte aqui do tronco. A segunda é a parte da coluna que é a torácica, né? Que vem após a cervical, que é essa aqui do pescoço. Ela vai ser aqui do peito, né? Até o final das costelas, que a gente pode chamar de torácica ou dorsal, né? Tem a maior parte das costas, né? A gente tem as vértebras lombares, que são essas que elas vêm aqui do fim das costelas até o início aqui das nádegas, né? Da bunda da gente, que nessa região aqui atrás, as lombares ficam aqui atrás do nosso abdômen. A gente tem as sacrais, né? Que são essas azulzinhas aí, que são vértebras que são fundidas, que vão aqui da parte de cima aqui da nossa cintura, né? da nossa cintura, né? Até nessa região aí, entre as nossas nádegas, né? Entre a bunda, né? E por último a gente tem o cóccix, né? Que o osso do cóccix, né? A região do cóccix, que chama de coccígea, que é a região final aí das vértebras, né? Que é aquele último ossinho quando a gente vai às vezes cai no chão, cai de bunda no chão, que dói bastante, porque a gente vai acabar atingindo esse cóccix aí. Então aí a gente tem a nossa coluna vertebral, né? A outra parte que a gente tem aqui é a caixa torácica, né? Do nosso tronco. A caixa torácica é formada por 24 costelas que estão presas por meio de ligamentos flexíveis, né? Também dessas cartilagens aí, são os ligamentos flexíveis, né? Em pares, né? Esse osso aqui no meio aqui, que é o osso externo, que é um osso achatadozinho, ó. Esse osso aqui no meio, que fica aqui no meio, é o externo. Então as costelas elas se ligam a vários ligamentos e se ligam ao externo.
e na parte da frente, né, e as costelas se ligam à coluna vertebral na parte de trás. Então na parte da frente elas se ligam por ligamentos ao externo e elas se ligam na região dorsal, na região das costas, se ligam à coluna vertebral. A gente tem as costelas que a gente chama de costelas fixas, né, e costelas que a gente chama de flutuantes ou voadoras. A diferença são essas costelas que se ligam diretamente ao externo e as voadoras são essas que ficam aqui mais embaixo, que elas se ligam as cartilagens que vão se ligar ao externo. Então a gente tem essas costelas que se ligam à cartilagem diretamente ao externo e a gente tem as que se ligam a outras cartilagens que vão se ligar ao externo. Mas não precisa saber isso não, só precisa saber que a gente tem essas aqui, né, na sua região torácica, a gente tem ali na coluna vertebral. A gente tem o externo e as 24 costelas. Além do externo das 24 costelas, a gente também tem esses ossinhos aqui que estão em cima, que é a clavícula, que é esse ossinho aqui, ali. Tá vendo? Essa partezinha aqui desse ossinho aqui são as clavículas, uma de cada lado. E a gente tem atrás aqui nas costas da gente, em cada lado a gente também tem as escápulas, certo? Então a gente tem uma escápula e outra escápula. Então a gente tem o externo, as costelas, a clavícula, que é esse ossinho aqui, ali. E a gente tem a escápula, que são esses ossos aqui, chama da asa do braço, né? Essa aqui é a partezinha aqui de trás, que a gente tem as escápulas, certo? Então, externo, costelas, clavículas, escápulas e a coluna vertebral que vem aqui na parte de trás do nosso corpo, certo? Nos nossos membros, os membros, a gente separa os membros em membros superiores e membros inferiores, certo? Os membros superiores são os braços e os membros inferiores são as pernas. Então, quais são os ossinhos que a gente tem nos membros superiores, nos braços? Veja ali que está ali em cima. Então, a gente tem o húmero, que é esse braço aqui que se liga aqui no nosso ombro. Essa parte aqui do braço, né? O braço aqui tem um húmero, é um osso só, grandão aqui, um húmero, certo? Que liga aqui. Veja que ali no desenho aparece também ali a escápula e a clavícula aqui, né? A escápula aqui atrás, então tá mostrando. Então a gente tem um húmero, que é essa parte aqui do braço. No nosso antebraço, que é essa parte aqui do nosso braço, no nosso antebraço, a gente tem dois ossos. A gente tem, de um lado a gente tem o rádio e do outro lado a gente tem a una, certo? Professor, como é que eu sei qual é o rádio e qual é a una? O rádio é esse osso aqui que está do lado do polegar, certo? Então a gente tem a una desse lado e o rádio ao lado do polegar. É só lembrar do rádio, da antena do rádio. O polegar é a antena do rádio. Então aqui é rádio, una. Lembra da antena do rádio, o polegar, rádio e una. Então são os dois ossinhos que formam o antebraço. E na mão a gente tem as falanges, né? Que são os ossinhos dos dedos. E a gente tem vários ossos pequeninos aqui, mas que a gente agrupa para saber aqui para vocês, em carpo e metacarpo. Carpo são esses ossos daqui, que estão aqui próximos ao rádio e à una. Metacarpo são os que estão aqui nessa parte de cima, certo? Carpo, metacarpo e as falanges. Aí você pode lá, falange proximal, falange dedal, você lembra que são as falanges, certo? Então esses são os ossos do nosso membro superior do nosso braço. Húmero, rádio, una, carpo, metacarpos e falanges nos dedos. Na nossa perna a gente tem esse osso grandão aqui, na nossa coxa, que é o fêmur, certo? Um osso só. Temos a patela, que é esse ossinho do joelho, o ossozinho do joelho, a gente chama de patela. E a gente tem dois outros ossos. A tíbia, que é o osso aqui da nossa canela, e a fíbula, que é um osso que passa na parte mais lateral, aqui mais de trás. Então a gente tem a tíbia, maiorzinha aqui, que é o osso da canela, e a fíbula atrás. E a gente tem nos pés, bem parecido com as mãos. Enquanto na mão a gente tem os carpos e metacarpos, nos pés a gente tem os tarsos e o metatarsos e as falanges, que são os ossinhos dos dedos do nosso pé. Então esses são os ossos do nosso esqueleto, certo? O professor tem que lembrar de todos eles. Esses aí que a gente vê é bom a gente lembrar, certo? Então lembrar os do braço: húmero, rádio, una, carpo, metacarpo, falange. Da perna: taço, metatarso, falange, tíbia, fíbula, patela, fêmur. Tem que lembrar, certo? Então esses são os ossos, os principais ossos que eu quero que vocês saibam do nosso esqueleto. Na próxima aula a gente vai falar sobre os tipos de ossos, né? Quais são os tipos de ossos que existem.
e continuando o assunto, certo? Qualquer dúvida, gente, vocês entrem em contato comigo. Fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula. Tchau!